Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Evangelho de João, estamos no capítulo 5 e nós daremos prosseguimento ao nosso estudo a partir do verso 30. Estou aqui novamente com a minha edição da nova tradução na linguagem de hoje. Ao longo dos vídeos eu pretendo apresentar para você algumas edições diferentes, algumas traduções que nós temos em língua portuguesa, para ajudar você a conhecer um pouquinho mais e a entender esse precioso trabalho de tradução e para que você também tenha no seu coração a ideia de valorizar as pessoas que ao longo da história se empenharam para que esse livro maravilhoso chegasse às nossas mãos. Homens e mulheres que literalmente deram suas vidas para preservar as Escrituras e outros tantos que trabalharam durante anos com cópias, com traduções, com edições. E hoje nós temos em língua portuguesa uma abundância, uma quantidade enorme de variações, de excelentes traduções para ajudar você a compreender a palavra de Deus. Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Jesus prossegue em sua conversa com os líderes judeus em Jerusalém, em sequência a uma cura de um homem paralítico que estava há 38 anos naquela condição, e essa cura se deu num sábado, e esses líderes compreenderam errado as Escrituras e acharam que Jesus violava o sábado, que Jesus desagradava a Deus, que Jesus ofendia a Deus por praticar uma cura no dia de descanso. E também se confundiram achando que Jesus se colocava numa posição indevida ao se dizer filho de Deus, e ele vem explicando para eles a natureza da relação dele com o Pai e vem ajudando eles a ter uma melhor compreensão da lei, das Escrituras e da relação dele e deles com o próprio Deus. E então Jesus continuou a falar a eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Jesus julga. O que quer dizer isso? Que ele faz julgamentos, sim, mas também que ele governa. A palavra julgar, ela é usada na Bíblia também no sentido de governar. Por quê? Porque o governante é aquele que faz julgamentos e toma decisões o tempo todo. E o Jesus fala que o julgamento dele é justo porque ele não procura a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ele segue falando da relação de pai e filho, dando aquele exemplo de um filho que vai fazer uma missão em nome do seu pai. E ele fala agora sobre testemunho. Essa questão do testemunho ela é muito importante dentro da lei hebraica, da lei de Moisés. Havia até uma prescrição para a condenação de alguém que dizia que era necessário que houvessem pelo menos 2 testemunhas. Então Jesus toma esse tema do testemunho e vai apresentando quem são as testemunhas, não para uma condenação, mas quem são as testemunhas que ele apresenta a favor dele, a favor do ministério dele. E ele diz: se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Ele está dizendo assim que ele não vai usar desse recurso, de falar bem de si mesmo. Mas existe um outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João aqui que ele está falando é o João Batista. Se você não viu esse momento, volte um pouco nos vídeos anteriores, você vai ver que João Batista foi questionado, foi confrontado, queriam saber quem era ele, se ele era o Cristo, e ele sempre apontou para Jesus como o Cristo e sempre deu testemunho de Jesus. Aquele lá é o João Batista, o João que batizava, João o imersor. Não é o João, o apóstolo, o evangelista que escreve esse texto para nós aqui. Jesus fala essas coisas para esses homens e vai explicando para eles. Vejam que não é com um espírito de confrontação, mas ele fala claramente: eu digo essas coisas a vocês para que vocês sejam salvos. Ele está buscando trazê-los para a luz. E ele fala que João, o próprio João, ele era como uma luz, uma lamparina que estava acesa e brilhava. E por algum tempo as pessoas se alegraram com a luz dele. Mas ele falou assim: olha, eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que aquele que João deu. Então ele vai apresentando as testemunhas, e os testemunhos a respeito dele mesmo. E ele fala: são as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Jesus está dizendo que os atos dele, as obras dele, as ações dele são testemunhas de quem ele é. E isso é interessante porque no nosso caso isso também é verdadeiro. As nossas ações, o que nós fazemos no dia a dia,
são as testemunhas de quem nós somos. Nós podemos dizer muita coisa a nosso próprio respeito, nós podemos fazer o que hoje chama-se de marketing pessoal, que em outros tempos era visto como um péssimo traço de caráter, que era falar bem de si mesmo, mas as nossas ações falarão mais alto. Nós podemos ter até alguns aliados que falem bem de nós, sejam eles autênticos ou meros bajuladores, mas sempre as nossas ações vão falar mais alto e as nossas ações, elas vão dar testemunho de quem nós somos. E isso Jesus falava a respeito dele, que as ações dele davam testemunho e faziam prova de que o Pai havia enviado Jesus, né? E também o próprio Pai que enviou Jesus, dava testemunho. E aí talvez você se pergunte, como talvez eles se perguntaram, como que o Pai dava testemunho? Como era possível ouvir Deus falando? E ele falou, olha, vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto, de fato, mas as palavras dele também não estão no coração de vocês, porque não creem naquele que ele enviou. Aqui nós precisamos entender que existe quase que um ciclo de entendimento. As pessoas que creem na palavra de Deus, que creem naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, aqueles que... Vamos pegar o exemplo daqueles homens e trazer depois para nós. Se naquela época, esses homens, esses líderes, estivessem aplicando o seu coração às Escrituras Sagradas, eles reconheceriam Jesus como o seu Messias, como o seu enviado. E isso faria com que essas palavras das Escrituras estivessem no coração deles. Veja que lá em Mateus nós vimos que o próprio João Batista chegou a ter uma certa dúvida sobre Jesus Cristo, mas ele tinha as Escrituras no seu coração. Isso é muito interessante a gente entender esse ciclo. É um ciclo de boa vontade. Quem busca autenticamente, corretamente, busca realmente com sinceridade, busca a Deus, ele acaba sendo alvo, objeto da revelação de Deus. E o Senhor fala, olha, as palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ou pelo menos aquela parte que eles já tinham naquela época, né? Porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E elas são as mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir para mim e ter a vida. Jesus Cristo, ele foi anunciado nas Escrituras Sagradas desde o princípio, desde o Gênesis. As pessoas que liam com atenção as Escrituras e buscavam nas Escrituras a salvação, elas aguardavam pelo Messias e elas sabiam quais eram os sinais que o Messias haveria de cumprir. Tanto que nós tivemos aqui em capítulos recentes, nós estudamos Nicodemos, um dos mais importantes líderes de Israel, e ele buscava nas Escrituras e ele reconheceu em Jesus Cristo alguém enviado por Deus. E ele então foi conversar com Jesus a respeito desse envio para compreender melhor. É diferente da situação desses homens aqui, que querem rejeitar Jesus, mas ao mesmo tempo querem ter a salvação, o que não é possível. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, isso Jesus continua falando. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Aqui ele começa a revelar o coração desses homens. Esses homens eram líderes do povo, eram pessoas que estavam em posição de autoridade, e era algo notório, era algo bastante amplamente conhecido que esses homens buscavam sempre o aplauso popular, que eles buscavam sempre o destaque, buscavam sempre ser os maiorais, um reconhecimento das pessoas. Algo que Jesus não buscava. Ele não buscava que as pessoas o elogiassem, ele não buscava a aceitação. Jesus veio com a sua missão sabendo que seria rejeitado, sabendo que ao final da sua missão ele seria crucificado e depois ressuscitaria. Ele estava ciente da rejeição, mas ele optou por fazer o que era correto, enquanto que esses líderes buscavam a aceitação popular por meio de fazer coisas que não eram corretas. Eu vim com a autoridade do meu Pai, e vocês não me recebem, disse Jesus. Quando alguém vem com sua própria autoridade, esses vocês recebem. Ele está se referindo aqui aos inúmeros casos que aconteceram antes de Jesus, e inclusive depois de Jesus, de inúmeros falsos messias que apareceram e foram recebidos. Tantos que foram aclamados como, olha, chegou o Messias, e não eram. E quando chegou o verdadeiro, esses líderes não o receberam. E Jesus pergunta, como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Aqui nós precisamos ter um cuidado. A quem nós buscamos agradar? A Deus ou aos seres humanos? Muitas vezes,
os nossos atos corretos de agradar a Deus também produzirão um bom efeito sobre seres humanos. Mas muitas outras vezes não. Nós buscamos os elogios das pessoas ou os de Deus? Nós fazemos o bem porque queremos que as pessoas apontem para nós? Ou nós queremos realmente fazer o que é correto e agradar a Deus? É importante a gente ter isso muito claro para não cair nesse tipo de erro. E o Senhor fala então, não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Eles talvez naquele momento estavam ali achando que Jesus era um acusador, né? Ele fala não, quem os acusa, quem vai acusá-los é Moisés, em quem vocês confiam. Quando ele fala Moisés, ele se refere à lei que Moisés entregou. Eles confiavam na lei, eles achavam que a lei, o fato de eles serem os detentores da lei, os destinatários da lei, fazia deles um tipo de nação superior, de gente superior, os salvos. Na verdade, a lei, ela estava ali para indicar um caminho e ninguém cumpriu a lei toda, só Jesus Cristo. E ele fala, olha, então a própria lei vai acusar vocês, porque vocês acham que por terem a lei vocês são os melhores, mas a lei está mostrando que vocês não a cumprem. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, Moisés, como vão acreditar no que eu digo? Por que Jesus falou isso? Porque o próprio Moisés falou, olha, depois de mim, em algum momento vai aparecer um grande profeta, alguém enviado por Deus, e ele começa a falar sobre Jesus Cristo. Se as pessoas estivessem seguindo, de fato, a lei de Moisés, elas entenderiam que era chegado o Cristo. Mas como elas não faziam isso, elas rejeitaram a Jesus Cristo. Aproveite que você está por aqui, está gostando, faça aquelas coisas que são necessárias. Você sabe como é que funciona, né? Gostei, inscreve, sininho, comentário, enfim, isso ajuda um monte. Então, nesse momento eu creio que é importante que nós tenhamos uma meditação, pegar todo esse discurso, eu sugiro a você fazer isso, né? Voltar na sua Bíblia, pegar todo o capítulo 5 de João, que não é grande, mas é denso em conteúdo, lê-lo com calma, meditar sobre esse texto. E eu sugiro a você o exercício que eu faço. Eu me coloco no lugar desses líderes judeus e ouço Jesus falando comigo e penso, o quanto que ele está falando aqui que realmente sou eu, né? O quanto que tem em mim de hipocrisia, de buscar agradar as pessoas, de não buscar as escrituras, de não buscar o que é correto. E aí então isso me ajuda a fazer uma confissão de pecados a Deus e a me arrepender e a buscar um caminho melhor. Eu sugiro a você essa prática. Isso também pode lhe ajudar nesse nosso caminho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.